Ok, Paulo, muito obrigado. Primeiramente, obrigado pela oportunidade. Para uma mulher e argentina, acho que é muito bom. Como Paulo falou, meu português é um pouco ruim, mas vou tentar falar na português. Se alguém não compreende, me diz, não tenho problema. Não sou uma mulher maluca, mas você me pode dizer. A ideia nossa hoje é falar um pouco dos ressarcimentos contra transportistas rodoviários, que acontece aqui no Brasil e que acontece na América Latina. Quais são as tendências principais que a gente vê na América Latina que possam ser aplicadas aqui no Brasil. Como todos sabem, o problema principal no transporte terrestre tem que ver com roubo. Isso acontece, infelizmente, no Brasil, mas também em toda a América Latina. Mas a companhia, vou falar só um minutinho de a que companhia represento, mas para que você entender o que fazemos e qual é a ideia de compartilhar com vocês. Nós, Barbus é uma companhia internacional que trabalha principalmente para companhias de seguro e de reasseguro, com ressarcimentos, principalmente no área de transporte. Temos escritórios no todo o mundo, então a ideia da apresentação esta era falar não somente de que acontece aqui em Brasil, vamos a começar com o que sucede aqui no Brasil, mas também falar de que acontece em outros países perto do Brasil, que têm melhores resultados, como pode ser Chile, como pode ser Colômbia, não Argentina nem México, mas tem uns países que têm coisas que podem ser aplicadas aqui, e a ideia é tentar transmitir esse conhecimento para vocês e que o risco seja melhor para todos. Eu vou convidar a Yuri, que é um advogado do escritório da Barbus. Ele vai falar do que acontece com o roubo aqui no Brasil e depois eu vou falar com o comparativo com a América Latina. Obrigada. Bom dia a todos. Incumbe a minha atribuição de falar um pouquinho sobre a possibilidade de ressarcimento em decorrência do roubo de mercadorias no território brasileiro, né? Ao final, a Maria vai voltar a falar um pouquinho sobre essa possibilidade na América Latina. E eu estou tentando trazer para vocês, primeiro, um desenvolvimento elementar e inicial sobre como surgiu a responsabilidade do transportador rodoviário, ainda antes da constituição da criminalidade organizada no Brasil, e como que os tribunais passaram a admitir essa responsabilidade depois do surgimento da criminalidade organizada, que gerou esse boom no roubo de mercadorias, né? Em um primeiro momento, sabe-se que a responsabilidade civil do transportador rodoviário é objetiva, e por isso quer-se entender que não existe a necessidade de demonstração de culpa. Esse é um conceito que ainda está vigente na nossa doutrina, vigente na nossa legislação, ainda se compreende isso na nossa jurisprudência, mas passou a existir um temperamento em decorrência dessa mudança de jurisprudência, né? Antes, portanto, do surgimento dessa criminalidade organizada, que passou a gerar essa explosão do roubo de mercadorias, a responsabilidade do transportador era propriamente objetiva, de maneira que, se não houvesse a entrega da mercadoria no destino, fatalmente o transportador seria responsabilizado e deveria ressarcir ou o embarcador ou a seguradora, a depender da circunstância. Com o surgimento dessa criminalidade organizada, percebeu-se que havia a necessidade de se proteger a parte que se concebeu como mais fraca, mais hipossuficiente economicamente na sinistralidade de roubo, e entendeu-se que seria, portanto, o transportador, o personagem, o player, né, dessa circunstância do roubo de mercadorias, que deveria receber essa proteção da jurisprudência. E portanto, a partir do final da década de 90, do início dos anos 2000, e com o advento do, até então, novo Código Civil, que agora não sei se a gente pode chamar de novo, porque ele já tem 20 anos praticamente, né? Que passou-se a entender que a responsabilidade do transportador rodoviário, em decorrência do roubo, não é propriamente mais objetiva. E por que isso? Porque hoje a jurisprudência que se consolidou nos tribunais, sobretudo no STJ, é no sentido de que o roubo ele passa a afastar a responsabilidade civil do transportador rodoviário se houver a observância das cautelas de praxe durante o transporte. O coração, portanto, da responsabilidade civil de quem quer que seja que integre a cadeia logística é a fixação desse cumprimento ou do descumprimento dos deveres de praxe.
A gente abordou no início da apresentação que nós vamos falar aqui um pouquinho sobre a responsabilidade do transportador rodoviário e sobre a responsabilidade das empresas de gerenciamento, porque essas são as duas empresas que têm, na maioria dos casos, a responsabilidade de tomar medidas para evitar a ocorrência do sinistro, né? O embarcador, o segurador, o transportador e a empresa de gerenciamento, todos eles precisam, unindo esforços, tomar medidas para evitar a ocorrência do roubo. A diminuição da sinistralidade é o objetivo de todos esses jogadores, né? Todas essas empresas precisam, portanto, tomar medidas para evitar a ocorrência do sinistro. De maneira que o descumprimento de alguma dessas medidas vai ser o coração da fixação da responsabilidade civil. Como todo mundo precisa tomar medidas para impedir a ocorrência do sinistro, cada uma desses personagens possui uma consequência em decorrência do descumprimento. Se o descumprimento surge ainda por parte do embarcador da mercadoria, a consequência natural seria o não recebimento da indenização securitária. Então, o embarcador, logo no início dessa lógica da sinistralidade do transporte, ele tem deveres a serem cumpridos, ele possui eventualmente um dever de tomada de medida, como a instalação de uma isca ou coisa do tipo, de maneira que, se o embarcador não toma as medidas necessárias, previstas eventualmente na apólice ou previstas em outros conteúdos contratuais, ele perde a possibilidade de se ver protegido pelo contrato de seguro. Então, o embarcador, em um primeiro momento, ele tem essa obrigação de tomar medidas para impedir a ocorrência do sinistro, e se ele não tomar, a consequência é o não recebimento da indenização. Na maioria dos casos, é óbvio que cada apólice, cada contrato com seguradora vai prever situações específicas, mas a gente vê que um comportamento como regra é a negativa do pagamento da indenização securitária. Se, por sua vez, o embarcador ele tomou todas as medidas para evitar a ocorrência do sinistro, de acordo com aquilo que foi previsto contratualmente, então a gente passa para uma próxima análise, que é a análise da tomada de medidas de praxe para evitar a ocorrência do sinistro por parte do transportador. Naqueles contratos e naquelas situações em que não existe a previsão de um plano de gerenciamento de riscos ou de circunstâncias previstas em uma carta de DDR, né, que é a dispensa de direito de regresso, ou seja, quando não existe uma normatização mais específica sobre as responsabilidades do transportador, a gente vai analisar o cumprimento ou descumprimento dessas cautelas de acordo com aquilo que se concebe no mercado como um dever de zelo. Se a carga tem um valor superior a 1 milhão, por exemplo, ainda que não exista uma previsão em uma carta DDR ou um plano de gerenciamento de uma escolta, coisa do tipo, sabe-se que, pelo valor da carga, aquilo é um dever de zelo comum que um transportador tem que tomar para cautelar o transporte, de maneira que, se ele descumprir esse dever geral de zelo, ele vai acabar sofrendo essa imputabilidade, esse dever de ressarcir ou o embarcador ou a seguradora, na hipótese do recebimento pelo embarcador da indenização securitária, né? Portanto, a gente trouxe esse primeiro conjunto, né, de decisões do STJ, que acabou refletindo em todos os tribunais regionais, né, do TJ de São Paulo, em todos os tribunais estaduais, no sentido de que o roubo de carga efetivamente exclui a responsabilidade da transportadora, e aí existe uma ressalva, e é por isso que a gente problematiza a questão da responsabilidade objetiva, porque exclui-se de fato a responsabilidade quando adotadas as cautelas necessárias para o transporte seguro da mercadoria. Analise-se, portanto, a responsabilidade do transportador, não mais com base naquela suposta, hoje, responsabilidade objetiva. Analisa-se a responsabilidade do transportador com base no conceito de culpa. Isso é claro, com base nessas decisões recentes e já consolidadas dos tribunais brasileiros, sobretudo as decisões do STJ. Tá? E partindo, portanto, para a análise puramente desse descumprimento de um dever de zelo, a gente parte para uma próxima questão que deve ser abordada e estudada pela seguradora quando ela vai identificar a possibilidade do ressarcimento em face dos transportadores. Como dito a vocês, a gente ora fala sobre a responsabilidade objetiva em decorrência do desaparecimento, ora fala sobre a responsabilidade subjetiva, sendo necessária a demonstração de culpa, mas seja qual for a espécie de responsabilidade que falarmos, é sempre necessária a demonstração da relação de causalidade entre o descumprimento de uma obrigação e aquilo que efetivamente ocorreu. Então, por mais que
que a gente entenda que a responsabilidade é objetiva ou que a responsabilidade é subjetiva, é sempre necessário demonstrar que o descumprimento daquele dever de zelo incrementou a chance de ocorrência do roubo. O coração da responsabilidade do transportador, portanto, passa pela demonstração do descumprimento do dever de zelo, isso já é sedimentado na nossa jurisprudência, com o adicional de que esse descumprimento do dever de zelo aumentou a chance de ocorrência do roubo da mercadoria. E por que isso? Porque a jurisprudência já percebeu que o transportador, a empresa de gerenciamento, o embarcador, todos os integrantes dessa lógica da cadeia de transporte, eles possuem uma infinidade, diversos deveres a serem respeitados, né, a serem cumpridos. Eventualmente, e isso é comum que ocorra, quando a regulação, por exemplo, vai compreender o que aconteceu, né, é comum que se perceba que houve descumprimento de uma, ou de duas, ou de três circunstâncias por parte do transportador. Quando a carga ela tem um valor mais significativo, existe um rol também significativo de medidas que o transportador deve tomar para impedir a ocorrência do roubo. Se a inobservância de uma dessas medidas, e essa é uma questão importante, eu friso que isso é muito importante para o mercado como um todo, para a gente entender como que a gente vai imputar a responsabilidade do transportador, né? Se o transportador ele deixa de tomar uma medida prevista eventualmente até num plano de gerenciamento, só que aquela inobservância não corroborou, não aumentou a chance de ocorrência do roubo de mercadorias, não existe uma possibilidade jurídica sólida de imputação da responsabilidade em face do transportador. Tudo, novamente, retornando àquela questão elementar do conceito de culpa, né? É necessário demonstrar quem falhou e daquela falha deve ter surgido o aumento de chance de ocorrência do roubo. Se todo mundo praticou medidas, todas as medidas tomadas impediram, de acordo com o que se concebe como possível, a ocorrência do roubo, e ainda assim ele veio a ocorrer, aí a gente cai no conceito de força maior. O transportador toma medidas, a empresa de gerenciamento toma medidas, ainda assim a criminalidade organizada vem com fuzil, com forte armamento, com disparo, etc., não tem o que ser feito. Qual vai ser, por exemplo, qual foi a eficácia prática da existência ou inexistência, por exemplo, de uma trava de baú se eles arrombaram a porta? Se houve, por exemplo, uma notificação de uma falha em um sensor, mas houve arrombamento, aquela inobservância do dever de zelo não aumentou a chance de ocorrência do roubo. Ele acabaria se concretizando da mesma forma como ocorreu. E por isso que a gente fala que, para a gente analisar a responsabilidade ou da transportadora ou da empresa de gerenciamento, a gente tem que fazer um teste de eliminação hipotética, que é um desenvolvimento da doutrina alemã e que serve para a gente sempre identificar a responsabilidade civil de quem quer que seja. Quando a gente vai identificar se uma falha, se um descumprimento gerou de fato um dano ou não, a gente sempre precisa tirar aquele fato que está sob observação do desdobramento causal. Parece muito juridiquês, para quem não é advogado, parece que é um absurdo, mas basicamente a gente tem que retirar aquela circunstância. Essa é a eliminação hipotética. Se retirando aquela circunstância muda-se a consequência, então aquilo é causa. Por exemplo, se houve um desvio de rota, havia uma rota pelo que o transportador deveria observar, ele desviou a rota. Por ter desviado a rota, ele passou em um local mais perigoso, o sinistro ocorreu. Se ele não tivesse desviado de rota, o sinistro ocorreria? Não, ele iria para uma rota mais segura, o sinistro não teria ocorrido como ocorreu, logo, o desvio de rota é causa. Então, a gente sempre precisa analisar, com base nessa eliminação hipotética, efetivamente a relação de causalidade entre o descumprimento, seja por parte do transportador, seja por parte da empresa de gerenciamento, e o roubo. Não basta que haja, portanto, e isso é importante que todos nós saibamos, não basta que quando a gente faça um rol de cumprimento ou de descumprimento de medidas, que haja um descumprimento e que com base naquilo a seguradora já se veja na possibilidade de imputar a responsabilidade em face do transportador. Porque o descumprimento ele tem que ter aumentado a chance de ocorrência do roubo. É claro que existe ainda uma discussão na jurisprudência, essa questão do nexo, da relação de causalidade, ainda está sendo apurada pela jurisprudência, tendo em vista que ainda não existe essa consolidação, tem muitos casos que estão chegando aos tribunais brasileiros, tem muita decisão ainda de primeiro grau, existe ainda a necessidade de consolidação no segundo grau, mas a gente aproveita já para trazer aí algumas decisões nesse sentido, Tem uma decisão recente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, no sentido de que é necessário, de fato, a demonstração da relação de causalidade entre a negligência e o agravamento consequente do risco. Essa decisão, que é recente,
O processo é de 2016, a decisão, embora não conste a decisão de 2018, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo reconheceu que é necessário demonstrar a relação de causalidade entre a negligência da transportadora e o consequente agravamento de risco de ocorrência do roubo. Então, dentre aquele rol de circunstâncias que a transportadora deve observar, o descumprimento tem que ter sido uma causa que agravou a ocorrência, a chance de ocorrência do roubo. Se não houver esse agravamento, de acordo com essa decisão importante do TJ de São Paulo, você não consegue imputar responsabilidade. Passando adiante um pouquinho, portanto, diante dessa lógica, diante dessa construção jurisprudencial, que visa, de fato, imputar a responsabilidade ao transportador, mas entendendo que essa responsabilidade somente vai surgir quando houver o descumprimento, e desse descumprimento houver o aumento de risco, a gente visa sempre buscar e propor para o mercado como um todo, justamente a identificação dessas circunstâncias, né? Por isso que a gente cita nessa primeira linha, que a gente tem que buscar a verificação de cumprimento das normas do plano de gerenciamento. É uma primeira coisa que a gente precisa analisar desde a etapa de regulação. Quem tinha dever de cumprir com determinadas medidas, quem falhou e se dessa falha surgiu o aumento de chances de ocorrência do roubo. É com base nisso que a gente vai identificar a responsabilidade civil, seja do transportador, seja da empresa de gerenciamento. Na nossa praxe, como a gente aqui da Brabus, a gente foi chamado justamente por ter esse acompanhamento em diversos sinistros, quando a gente apresenta esses casos para os transportadores, a resposta padrão deles é: a minha falha não aumentou a chance de ocorrência do roubo, ele ia ocorrer. O pessoal veio com um fuzil. Qual é a consequência de eu ter tomado ou não tomado uma medida pequenininha dentro do plano de gerenciamento, se a gente, ainda que tivesse tomado essa medida, o roubo ia ocorrer? Essa defesa que os transportadores apresentam é a defesa que está sendo reconhecida pelos tribunais. E é por isso que a gente traz a necessidade de demonstrar justamente a falha e a relação de causalidade. Essa linha C, que diz respeito sobre a consolidação do vínculo jurídico, é um problema propriamente que a advocacia possui ao buscar o ressarcimento desses valores em face dos transportadores ou em face das empresas de gerenciamento, e que é uma coisa que também deve ser objeto de alerta por parte do embarcador, por parte da seguradora, etc., que é a consolidação do vínculo jurídico, né? Eventualmente, o transportador e o embarcador possuem entre si apenas a emissão de um conhecimento de transporte como indicativo da existência do contrato de transporte, né? O transportador emite o DACT, e a partir dali existe a relação contratual de transporte ao roubo de mercadorias, só que nós não conseguimos demonstrar, eventualmente, sequer que o transportador possuía ciência daquelas normas do plano de gerenciamento de riscos. É necessário, portanto, que haja sempre que possível, e aí o advogado, né, o pessoal do mundo jurídico acaba sendo meio chato, meio Caxias, é necessário que a gente sempre tente consolidar contratualmente a função de cada uma dessas partes para a gente identificar quem falhou, como falhou e se essa falha impactou, aumentou a chance de ocorrência do roubo. A consolidação, portanto, do vínculo jurídico entre o transportador e o embarcador, entre o transportador e a seguradora, é uma situação muito importante para possibilitar que a seguradora consiga obter essa recuperação no caso de pagamento da indenização securitária para o embarcador, né? Passando um pouquinho agora e falando sobre um tema que é ainda mais novo, ainda incipiente na nossa jurisprudência, vamos falar um pouquinho sobre a responsabilidade civil da empresa de gerenciamento de riscos, né? Como dito, existem ao menos quatro integrantes dessa cadeia da logística de transporte rodoviário com o consequente roubo de mercadorias. A gente fala de 4 pessoas: a seguradora, o embarcador, o transportador e a empresa de gerenciamento de riscos, né? Como dito também, é necessário identificar o dever que cada um desses agentes possui para evitar a ocorrência do roubo, que é a grande intenção de todos os envolvidos, e, eventualmente, pode-se constatar que todo mundo praticou todas as medidas de praxe, exceto a empresa de gerenciamento. Nessa hipótese, quando se verifica que a empresa de gerenciamento deixou de tomar uma medida e, em decorrência desse descumprimento, aumentou-se a chance de ocorrência de roubo, é possível, sim, de acordo com a jurisprudência mais recente, a imputação da responsabilidade civil em face dessas empresas. E aí a gente tem também algumas questões a serem enfrentadas já para a gente ter uma ideia dessa fixação de responsabilidade. A primeira delas é que
A obrigação das empresas de gerenciamento não é, por óbvio, impedir a ocorrência do roubo, já que isso é quase impossível, né? No Brasil, você não consegue, de fato, impedir que o roubo vá ocorrer. Ele vai ocorrer, dependendo da circunstância. Portanto, a empresa de gerenciamento ela precisa tomar todas as obrigações de meio possíveis, de acordo com aquilo que foi contratado, para evitar a ocorrência do sinistro, né? Evitar o rastreamento, etc. São circunstâncias, obrigações de meio para tentar evitar a ocorrência do roubo. Se as obrigações de meio, as obrigações contratuais previstas forem tomadas, não há que se falar na imputação da responsabilidade civil em face dessas empresas. Diferentemente, se ela tinha meios contratados para exercer, não tomou esses meios, não agiu com a diligência necessária, e aquilo gerou um aumento de chance de ocorrência do sinistro, ou uma dificuldade na recuperação da carga, caso o sinistro tenha ocorrido, aí sim a gente passa a falar sobre a responsabilidade da gerenciadora de riscos. Uma segunda questão essas empresas de gerenciamento elas são muito relevantes hoje para o transporte nacional, né? Elas têm muita informação em mãos, elas possuem a efetiva condição de com base na própria expertise, tentar diminuir a sinistralidade, e justamente por isso ela precisa ter para si um desenvolvimento melhor sobre as normas que a protegerão e sobre as normas de fixação de sua responsabilidade. Como ela é uma empresa nova, né, dá para se entender como recente no nosso mercado, não existe uma fixação, por exemplo, de um capítulo no Código Civil para a responsabilidade civil das empresas de gerenciamento, como tem para o contrato de seguro, existe o capítulo específico. Para o contrato de transporte, existe capítulo específico. As empresas de gerenciamento ainda possuem um limbo jurídico de fixação de responsabilidade. Existem alguns projetos de lei que, infelizmente, não têm segmento, para tentar definir quais seriam as proteções normativas, quais seriam as responsabilidades dessas empresas de gerenciamento. Isso ainda não está consolidado, e, por não estar consolidado, a gente precisa se valer das condições contratuais. Geralmente, essas empresas de gerenciamento, elas não possuem um vínculo contratual direto com a seguradora, porque a seguradora ela possui um vínculo com o embarcador, no seguro de transporte nacional. O embarcador possui um vínculo com a transportadora por intermédio do contrato de transporte, e, eventualmente, o transportador possui um contrato de prestação de serviço com a empresa de gerenciamento. Nós temos uma distância de 4 elementos aí entre a seguradora e a empresa de gerenciamento, do ponto de vista puramente contratual. Logo, é muito difícil você falar em responsabilidade contratual da empresa de gerenciamento em face da seguradora. Por não haver essa possibilidade, a seguradora, quando ela paga a indenização, ela se subroga na posição jurídica do segurado, do embarcador. Ok. Qual é a relação entre o embarcador e a empresa de gerenciamento? Também não temos uma consolidação. Eventualmente, nós não temos contrato. Então, existe um limbo jurídico para definição da responsabilidade. Por haver esse limbo, a gente vai se valer das normas gerais de responsabilidade civil, do ponto de vista extracontratual, né? E aí a gente vai ter que trabalhar com todas as normas inerentes ao conceito de culpa novamente. A gente regressa sempre para a análise de culpa. Se ela deixou de cumprir alguma medida e, em decorrência desse descumprimento, houve o aumento de chance de ocorrência do roubo, a gente vai tentar buscar a responsabilidade civil da empresa de gerenciamento, com uma ressalva também importante. Essas empresas, algumas delas, por exemplo, elas têm fixado, quando celebram contratos, ora com o embarcador, ora com o transportador, cláusulas de limitação de responsabilidade. Essa também é uma questão difícil de se combater, justamente porque a seguradora, se ela se subrogar na posição do embarcador, e entre o embarcador e a empresa de gerenciamento houver uma fixação de responsabilidade, a seguradora está na posição jurídica limitada. Se a empresa de gerenciamento, por exemplo, ela fixa em contrato que, se houver uma falha dela, em decorrência dessa falha, aumentou-se a chance de ocorrência do roubo, mas a responsabilidade dela é de R$1.000, aquilo está consolidado contratualmente. Quando a seguradora se subrogar na posição do embarcador, e se entre embarcador e empresa de gerenciamento houver essa cláusula de limitação, pereceu a chance de recuperação do valor, que pode ser expressivo, pago pela seguradora. Então, veja que a gente tem ainda um limbo jurídico, né, uma dificuldade de fixação da responsabilidade da empresa de gerenciamento, mas isso precisa ser desenvolvido, ora contratualmente, ora pelos nossos tribunais, e, se possível, no futuro, também pelo Congresso Nacional, para que haja uma proteção decorrente da relevância da prestação desse serviço de gerenciamento, e ora uma imputação de responsabilidade, porque a empresa de gerenciamento, de fato, possui hoje informações, eventualmente, em quantidade superior à que a autoridade policial possui.
elas sabem, por exemplo, por onde passam a maioria das mercadorias. O Brasil é um país que vive de commodity, elas possuem essa informação, qual é a carga, qual é o valor da carga, elas vão absorvendo toda essa informação, ela possui um mapa da riqueza brasileira. Se você for para pensar, as empresas de gerenciamento, elas estão com muita informação. Inclusive, só um temperamento, antes de ser advogado, eu fui investigador de polícia no estado de São Paulo. Eu trabalhava com roubo de mercadorias no interior, em Bauru, e a gente não tinha informação nenhuma. A Polícia Civil não tinha informação. A gente tentava falar aqui na capital, eles também não tinham informação sobre fluxo de mercadorias, etc., até que a gente começou a buscar informação nas empresas de gerenciamento, que possuíam mais dados para saber onde está havendo mais roubo, onde a gente deveria atuar mais. Então, veja como a atividade das empresas de gerenciamento é muito relevante, muito importante para cautelar a riqueza do Estado brasileiro, né? E, por isso, ela precisa, ora, de uma consolidação de um conjunto normativo que lhe garanta a possibilidade de atuar com poucos riscos e também que defina as responsabilidades em face do descumprimento de um dever de zelo. Passando à frente, portanto, como eu já disse a vocês, a gente tem essa definição das relações jurídicas, nós temos 4 pessoas que integram essa lógica, e cada uma delas possui um dever geral de zelo a ser observado, e é justamente o descumprimento desse dever geral de zelo, né, com o incremento do risco que vai gerar a fixação da responsabilidade. Isso é importante, sobretudo para o mercado segurador, ter ciência que não basta, reitero, o descumprimento do dever de zelo. É necessário que haja a demonstração que o descumprimento que gerou esse incremento, esse aumento da chance de ocorrência do sinistro, né? E por isso que a gente trouxe também essas principais controvérsias, né? Entre o embarcador e a empresa de gerenciamento, pode não haver, não que não há, mas pode não haver relação contratual. A empresa de gerenciamento responde pela falha contratual apenas em face, geralmente, do transportador, se o transportador foi quem contratou essa atividade, né? E não existe relação jurídica contratual entre seguradora e entre empresa de gerenciamento de risco. E, portanto, no item 3, de fato, a gente precisa começar a desenvolver uma lógica, um vínculo jurídico entre seguradora e empresa de gerenciamento. Como é que a gente vai fixar essa responsabilidade? Por enquanto, os tribunais estão tentando estudar. Veja que a gente tem essa jurisprudência no sentido da imputação da responsabilidade da empresa de gerenciamento de risco, justamente porque não houve uma prestação satisfatória da atividade. Geralmente, nos casos em que a gente viu, inclusive a Brabus conseguiu uma decisão nesse sentido, havia a necessidade, por exemplo, de checklist da vida pregressa do motorista, para identificar se ele já tinha passagem pela polícia ou não. O cara já tinha passagem justamente por apropriação indébita, e a empresa de gerenciamento falhou na verificação dessa circunstância, e aconteceu o óbvio, houve apropriação indébita durante o transporte por parte desse motorista. Nessa hipótese, foi possível a imputação da responsabilidade em face da empresa de gerenciamento de risco. O transportador ele não tinha como saber aquilo, ele tomou as medidas de praxe, cabia à empresa de gerenciamento, naquele caso concreto, identificar se havia a ficha limpa desse motorista. Como não havia, e a empresa de gerenciamento falhou na prestação desse serviço, foi possível a imputação da responsabilidade. Não se ingressou na decisão no mérito de se tentar identificar se havia uma limitação de responsabilidade contratual em decorrência da falha dessa empresa de gerenciamento, mas isso a gente tem visto. Quando a gente consegue analisar os contratos dessas empresas de gerenciamento, não tem sido incomum identificar cláusulas de limitação de responsabilidade. Se essas cláusulas vão ser válidas ou não, se a gente vai conseguir afastar essas cláusulas nos tribunais, ainda não sabemos, porque isso ainda não foi objeto de deliberação no 2º grau. O que a gente faz usualmente, portanto, é tentar identificar desde a etapa de regulação. É importante que a gente, desde o sinistro, comece a identificar todas as circunstâncias, identificar exatamente, definir as responsabilidades, o que deveria o transportador fazer, o que deveria a empresa de gerenciamento fazer, o que deveria o próprio embarcador fazer para evitar a ocorrência do sinistro. Identificado quem falhou, partir para essa próxima análise de relação de causalidade, ver se aquela falha gerou o aumento de chance de ocorrência do sinistro, e aí sim partir para a fixação de responsabilidade civil. E essa lógica é aplicável a ambas essas pessoas, né, tanto em face do transportador quanto em face da empresa de gerenciamento.
é necessário identificar, portanto, a falha. Não basta o descumprimento isoladamente. A falha, e essa falha tem que gerar a chance de ocorrência do roubo. Um temperamento importante também, como, de fato, a empresa de gerenciamento ela não possui esse complexo normativo, né, a prescrição dela é pautada com base na responsabilidade extracontratual, portanto, a jurisprudência brasileira, nos poucos casos em que analisou, fixou a responsabilidade, a prescrição da responsabilidade dessas empresas de gerenciamento no prazo de 3 anos. Então, por segurança, a partir do momento do sinistro, a seguradora teria o prazo de 3 anos para imputar a responsabilidade em face dessas empresas de gerenciamento, e não o prazo de 1 ano, um pouco mais curto, que a seguradora possui para imputar a responsabilidade em face do transportador rodoviário. Tá? E aí a gente tem alguns casos de sucesso de ressarcimento, tanto em face da empresa de gerenciamento, quanto em face do transportador rodoviário, aí sim, em decorrência da quebra de um plano de gerenciamento de riscos, que hoje é a praxis nos sinistros de maior valor. Não tem se visto mais em transportes de valor significativo a inexistência de um plano de gerenciamento. É importante que ele exista, é importante que nesse plano haja a fixação de deveres a serem observados pelo transportador. E agora eu vou chamar a Maria de volta, a nossa diretora. Você fala muito rápido para meu português. Obrigada. A ideia agora era falar um pouco de que acontece na América Latina, havendo escutado a Yuri de que acontece aqui no Brasil, que podemos olhar na América Latina e que poderia ser, em um futuro, ser aplicado aqui no Brasil para melhorar os ressarcimentos que temos agora no roubo do transporte terrestre. Como acontece aqui, a siniestralidade da América Latina é muito alta. Começa no 70%, e em México tem até 98% da siniestralidade no transporte terrestre. Acho que entre Brasil e México tem a siniestralidade mais alta. Também tem que ver com o tamanho do país e com a capacidade que tem o país de transportar muita mercadoria para os países perto. México tem muito transporte... obrigado. Tem muito transporte com Estados Unidos, com Norteamérica. Brasil tem muito transporte com Argentina. E aí é onde ocorrem os maiores sinistros internamente nos países e também com os parceiros que têm perto. O principal problema que achamos no transporte rodoviário, infelizmente, tem que ver com roubo à mão armada e tem que ver com toda uma estrutura montada nos países para poder fazer isto. Não é somente uma pessoa que tem um caminhão e rouba a mercadoria, senão também empresas que são feitas para roubar. Isso acontece em todos os países. E mais pequeno, muito mais pequenos acidentes ou tombamentos que tem também no ramo do transporte, que tem possibilidade de ressarcimento em alguns países, em outros mais fácil, mais difícil. Tem que procurar, tem que olhar como aconteceu. E aqui tem muito trabalho com os reguladores para tentar conseguir a maior informação possível para depois fazer um ressarcimento. Que acontece falamos de que acontece com a responsabilidade do transportista aqui no Brasil, que acontece em outros países. Não temos cláusula de DDR como tem aqui, tem outras coisas, tem cláusulas de exclusão da responsabilidade, que são similares à DDR, que tem algumas exceções, que tem que ver com falta de entrega ou com uma negligência muito grave, ou dolo, por supuesto. E temos também, em muitos países, limitações de responsabilidade. Então, o transportador é responsável, mas tem limitações. E o que acontece? Estas limitações são muito baixas. Por exemplo, no México, que, como falava, tem muito transporte, a limitação é de um meio salário mínimo por tonelada transportada. Então, imagina um cargamento, uma máquina de 3 toneladas, o máximo que você pode ressarcir são $500. Então, é muito difícil o que acontece em toda a América Latina. Em todos os países temos este tipo de características, mas a gente está olhando que algumas coisas estão acontecendo em alguns países que ficam um pouco mais avançados com estes conceitos e que para nós era importante compartilhar com vocês. Uma tem que ver com o seguro do transportador, o seguro civil do transportador. Isso não acontece em todos os países da América Latina, mas sim começamos a ter alguns países onde o seguro do transportador, com cobertura para bens de terceiros, para carga, é obrigatório. Um exemplo disso é Colômbia,
que agora você, por lei, tem a obrigatoriedade de seguro de transportador com cobertura para carga. Está bem o português ou espanhol? Tá. Quais são as tendências? Eu pensei que poderia ser interessante para você escutar da uma argentina que tenha para falar. Eu pensei em trazer não coisas muito técnicas, mas o que está acontecendo, que nós olhamos como companhia que tem tanta presença na América Latina, que olhamos que acontece e pode ser interessante para vocês aqui no Brasil, que possa acontecer no futuro. Uma coisa que nós estamos olhando muito são as maiores exigências judiciais para o transportador. Nós estamos trabalhando nesta área há 15 anos e ha mudado muito as obrigações que os juízes estão procurando para os transportadores. Se fala muito, e Yuri falou da obrigação, da responsabilidade objetiva e obrigação que tem o transportista. Acho que hoje os juízes, se bem não têm uma lei específica de como têm que regular isto, sim estão sendo muito mais estritos em exigir a diligência do transportador. Nós, na Argentina, falamos de bom homem de negócios. Acho que é um conceito que maiormente está em todos os códigos civis da América Latina, que essa ideia de o transportador conhece seu negócio e tem que fazer tudo para que esse serviço para que foi contratado seja feito bem. Então, 20 anos atrás, você podia transportar mercadoria de noite, você podia transportar mercadoria sem segurança, se podiam fazer muitas coisas que hoje um transportador que tem uma empresa de transporte e tem 15 caminhões não pode falar que está bem transportar iPhones às 3 da manhã do aeroporto de Viracopos a Guarulhos. Tem que saber que isso é um risco. Pensar que um roubo é imprevisível nessa situação não é de um bom homem de negócios. Isso está mudando. Temos decisões jurisprudenciais em muitos países que acompanham esta ideia, mas ainda depende do juiz onde o caso que uno apresenta termina. A ideia de guardar a carga, ¿no? Qual é a obrigação, até onde chega a obrigação do transportista de custodiar a carga. Então, os juízes estão tentando fazer que essa obrigação seja mais estrita. ¿Qué pasa con la segurança? Muitas vezes as pólizas de seguro não têm obrigações da segurança, pero como falava, as obrigações para fazer o transporte bem têm que ver com poder tomar segurança para que essa obrigação de resultado, ou objetiva, desculpa, seja feita bem. Se se pode, esta é uma discussão muito comum agora, se se pode falar de previsibilidade ou não em casos de roubo. Acho que para vocês, para nós na Argentina, para México, falar de que um roubo é um hecho imprevisível para alegar força maior já não pode acontecer. Esses são hechos que são previsíveis. Tem, por supuesto, um componente de irresistíveis, porque uno não pode pretender que o transportador arriesgue sua vida para salvar a carga, mas sim que faz todas as diligências possíveis, incluindo a segurança, para que isso não aconteça. E as medidas que os juízes estão demandando são proporcionais à carga. Você nunca sabe se as medidas que tomou vão ser aceitadas por juiz. Isto, caso a caso, vai sendo analisado por juiz, tendo em conta o horário, a ruta que o transportador tomou, o tipo da carga. Não é o mesmo transportar uma janela que transportar a PlayStation 4 que ganhou meu amigo. E também a subcontratação. Uma coisa que está mudando muito é, se você contrata uma empresa de logística, uma empresa de transporte com determinadas credenciais, que depois subcontrata um homem que tem ou uma mulher agora que tem um só caminhão. O que acontece com isso? A responsabilidade de quem é? Porque a carga contratou uma empresa com certas previsões que depois subcontratou. Então, também agora está mudando isso a subcontratação é responsabilidade da empresa de logística. Se ele subcontratou com uma empresa que não tinha a mesma credencial que eles, problema deles. Mas, uma vez mais, tudo isto são coisas que a gente está tentando mudar em todas as jurisdições e que acho que é interessante que nós podamos compartilhar para ter ideia de que pode acontecer em outros lados, que também pode ser aqui apresentado para os tribunais também.
Outra tendência que para nós é o melhor cenário, e esperamos que os seguradores aqui, companhias, trabalhem muito mais com isto no futuro, é o seguro obrigatório para transportador. Não tem ainda muitos países que isso acontece, desculpa. Se é obrigatório em Colômbia, tem uma lei específica que exige que todos os transportadores tenham um seguro de transporte com cobertura para a carga. E tem outros países que ainda não têm lei exigindo isto, mas que os usos e costumes e a realidade, também com tantos juízos contra transportadores, levou a mudar isto. Então, no Chile não é obrigatório, mas a maioria dos transportadores tem contrato que dá cobertura para carga. Então, já temos alguns países em onde o roubo do transporte terrestre tem ressarcimento. Que acontece com o ressarcimento? Quanto você pode ressarcir? Vai depender muito do interesse da companhia, se tem interesse de ir a juízo, que você pode encontrar um ressarcimento de 100%, ou se pretende um ressarcimento muito rápido e administrativo, que o mercado mais ou menos fala de 50%. Acho que esta é uma das tendências mais importantes agora. Na Argentina também tem muitas mais companhias que estão tomando este seguro, no Equador também, na América Central também. Então, acho que isto pode ser uma coisa que no futuro aconteça no Brasil também. Outra tendência que nos parece muito interessante e que tentamos transmitir muito para as companhias é a maiores exigências, se diz, também, diretamente desde a área da subscrição para a contratação do transportista, não? Acho que nós temos ainda muito que trabalhar em time, não? Com o time da área da sinistros, com a área da subscrição, com os risk managers da companhia, que cada vez mais temos mais gente olhando, ou pessoas olhando os riscos que as companhias têm, e com a empresa de ressarcimento. Por quê? Porque nós temos muita informação de quais são os transportistas que não pagam, quais são os transportistas que pagam limite de responsabilidade, com que transportista você pode pensar que vai recuperar mais. Então, tudo isto, o México, que é o maior volume do roubo na América Latina, nós começamos 5 anos atrás a trabalhar com relatórios dos transportistas. Então, as companhias, enviamos isso para as companhias para subscrição, e as companhias exigem a seus assegurados que não podem contratar com determinadas transportadoras. Então, o risco é menor, se tem um sinistro, tem maior possibilidade de ressarcimento, e a siniestralidade da conta com esta, uma forma de risk management também, é menor. E acho que isso é melhor para a companhia ao final do dia. Também ficamos trabalhando muito com os contratos que as aseguradas, o cliente final, tem com as transportadoras. Esta ideia também, não? Como uma ideia de evitar o sinistro ou tentar que, se o sinistro acontece, tenha ressarcimento. O que começamos a fazer foi ficar mais perto do assegurado final, via a área de subscrição, e tentar enviar informação de tipo de rutas, horários, transportistas, como fazer que o risco que estão assumindo não tenha tanta exposição. Acho que isto é uma prática que é muito boa, trabalhar mais em conjunto com... Nós, principalmente, trabalhamos com a área dos sinistros, mas trabalhar mais com áreas de subscrição, acho que, a final do dia, garantiza que a siniestralidade da conta, deveria garantizar que a siniestralidade da conta seja menor também. E outra coisa que acho para nós, brasileiros e argentinos, muito interessante, que já acontece há muitos anos na Europa e que agora começou a acontecer aqui, são os acordos regionais. Temos muito transporte entre países da América Latina, mas ainda não temos uma regulação para cobrir ou para determinar responsabilidades dos transportadores, como se temos para transporte marítimo. Temos na América Latina hay un acordo, que es el acuerdo de OCAN, en Colombia, Perú, Bolivia y Ecuador, a región andina, que se dice, que ya regula
a responsabilidade do transportador rodoviário e exige também a declaração do valor, assim como os convênios aeronáuticos exigem a declaração de valor. A carga tem que insertar a declaração de valor no conhecimento do embarque e a limitação da responsabilidade do transportador vai ser esse valor. Se não tem declaração, a limitação vai ser o valor que tem a carga a final para o momento da entrega da carga ao recebidor. Acho que isto, por supuesto, é caminho mais longe, porque tem muitas considerações no meio, mas acho que eventualmente deveria ser uma tendência que um país tão importante como o Brasil termine fazendo com seus parceiros mais importantes. Como conclusão, e também para tentar falar um pouco com vocês de qual é a sua experiência e que podemos compartilhar, que nós vemos da região, o que falava, a principal situação é que o roubo é um mal em toda a América Latina, esta ideia de que já não é somente roubo da um transportador ou roubo a mão armada em uma rua, mas empresas que são feitas para roubar. E isso é parte do que acontece e que temos que trabalhar e sim, que tem muito também da poder do Estado e do governo de impedir isso, mas de nosso lado, o que podemos fazer para melhorar? Acho que para nós ha sido muito bom acompanhar as boas práticas de outros lugares e falar, não sei, na Argentina, falamos que acontece em México, que podemos melhorar aqui, trazer as boas práticas de outros países para a Argentina, para o Brasil. As práticas da Europa, a Europa tem um convênio muito grande que abarca toda a União Europeia, que regula com limitações, mas com limitações mais lógicas, a responsabilidade do transportador. Acho que poder trazer essas decisões jurisprudenciais de outros países, acordos de outros países, é uma boa medida para nós, para melhorar também. Outra coisa que, em concreto, temos que tentar fazer com a situação que temos é tentar evitar a aplicação do direito local. Como fazemos isto quando nós temos importações ou exportações com outro tipo de transporte, marítimo, aéreo, tentar analisar o contrato geral e ver se o conhecimento do embarque, airwaybill, tem responsabilidade por tudo. Então, você pode ir em contra do navio ou em contra da companhia aérea ou também freight forwarder. Essa é uma prática que nós fazemos muito, que se você vê caso, simple análise, pensa que se aplica o direito local, mas se você analisa o contrato geral que essa companhia tem com uma logística, pode encontrar vias para evadir a limitação tão estrita que temos aqui na América Latina. O que falava de trabalhar mais perto com os times das companhias de seguro, tentar melhorar, nós falamos de, não sei se a tradução está bem, mas de ter contas mais sanas, saudáveis, isso. Tentar melhorar desde o início e não sempre falar como podemos fazer ressarcimento, mas que toda a siniestralidade esteja mais baixa. E eu acho também de falar de aproveitar os clientes valentes, não? Valentes também, eles que gostam de quebrar o status quo, as coisas que já são feitas assim por muitos anos. Sempre se precisa da valentia para fazer isso. Nós sempre falamos de tentemos procurar caso que não tenha muito valor, que o risco para a companhia não seja muito, que a exposição não seja muito grande, mas que tenha uma negligência muito notória, e vamos tentar mudar. Acho que é uma prática também de prazo longe, mas a ideia é que, ao final do caminho e com a experiência e decisões, podamos melhorar a responsabilidade que o transportador hoje está assumindo aqui na região. Assim que, bom, obrigado. Não vou falar de Maradona e Pelé, assim que se você tinha essas perguntas, não falo. Mas, não, muito obrigada pela oportunidade e por escutar meu português muito argentino.